Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, quem está me acompanhando, nós estamos aí estudando o livro de Neemias. Nós sabemos que o livro de Neemias ele é embasado na edificação, na construção de Jerusalém, voltado para a edificação dos muros de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém esteve em cativeiro por 120 anos e ali os muros de Jerusalém, na verdade, estavam derrubados em torno de 142 anos. Mas nos últimos tempos, diz o texto que os inimigos de Jerusalém já tinham ido, estava tomando posse ali de Jerusalém, levou diversos judeus cativos para a Babilônia, para a Pérsia, e ali Jerusalém agora se encontrava totalmente devastada, destruída. Jerusalém estava com seus muros fendidos, Jerusalém estava vivendo na miséria e desprezo, Jerusalém estava passando por uma situação moral, ética, política, religiosa. Jerusalém estava no caos. Jerusalém já estava desacreditada. Os poucos judeus que ainda permaneceram ali em Jerusalém estava vivendo na maior pobreza, na miséria. Não tinha o que comer, não tinha casa, vivia na sarjeta, vivia mendigando nas ruas de Jerusalém, embora Jerusalém estava um monturo. Ou seja, imagine uma cidade que nós vemos aí nesses tempos de guerra, uma cidade totalmente destruída, devastada, os muros quebrados, as cidades destruídas, as casas, os templos, os palácios, o templo de Salomão destruído, tudo destruído. A cidade estava no caos. A cidade estava vivendo um momento de muita opressão, porque em volta, fora tudo isso, os inimigos permaneciam ali. Os inimigos permaneciam em volta de Jerusalém, rindo, zombando, criticando, oprimindo o poucos judeus que ficaram ali. Eles oprimiam tanto, riam da cara dos judeus, vendo os judeus passarem fome, vendo os judeus morrerem, porque muitos, devido à fome, aderiram diversas doenças e muitos estavam morrendo. Jerusalém não só estava devastada, como estava cheio de cadáveres. Jerusalém estava a cidade totalmente assolada. Diz o texto que a miséria, a pobreza era tão grande que as mães, quando viam seus filhos morrerem, após os filhos morrerem de tanta fome, miséria, doença, elas permaneciam, as que ainda estavam vivas, o que elas estavam fazendo? Olha o estado que Jerusalém se encontrou, estava naquele momento. Elas estavam comendo, as mães estavam comendo os seus próprios filhos. Por quê? Porque não tinha comida. E elas começaram a comer os seus próprios filhos por causa da fome. E ali os inimigos que estavam em volta riam, zombavam, criticavam. Mas Deus, como é um Deus maravilhoso, Deus como é um Deus misericordioso, mesmo Jerusalém estando assolado, estando em cativeiro por 142 anos, alguns anos já tinham se passado, e agora Jerusalém estava em meadas estava nessa situação difícil. Ou seja, Jerusalém estava passando tudo isso por causa da desobediência. Deus deixou Jerusalém ser entregue nas mãos do inimigo. Deus permitiu que Jerusalém passasse por toda essa escassez moral, ética, política, esse declínio espiritual, essa fome, essa pobreza, essa miséria. Foi permissão de Deus. E como assim Deus permitiu Jerusalém passar por tudo isso, se Israel é o povo santo, é a cidade adquirida, é os escolhidos de Deus? Deus só permitiu que Jerusalém passasse por tudo isso por causa da desobediência,
por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa que Israel se esqueceu do seu Deus e estava se voltando para outros deuses. E Deus não aceita isso. Deus não permite que isso aconteça. Deus não permite que jamais que o seu povo vá adorar outros deuses, vai dar glória a deuses que não fizeram nada por eles, vai dar glória a outros deuses que não fala, não anda, não tem boca, não tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, só algum sai da sua garganta. Então jamais Deus iria permitir. Então Deus permitiu o castigo vir sobre Jerusalém para que eles tomassem posição espiritual diante dele, para que Jerusalém se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para Deus. Então, diante de tudo isso, Deus permitiu, sim, toda essa escassez vir até Jerusalém. E diz o texto que, mediante tudo isso, muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia, porque o rei Nabucodonosor, ele destruiu toda Jerusalém, destruiu todos os edifícios, templos. E diz o texto que muitos outros judeus foram levados para a Pérsia. E agora Deus estava novamente querendo edificar Jerusalém. E para que isso acontecesse, era preciso levantar pessoas, era preciso levantar homens, era preciso levantar alguém. E olha só quem Deus escolheu. Olha só quem Deus escolheu para a edificação dos muros e a edificação de Jerusalém. Deus escolheu um homem chamado Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um homem que foi levado cativo para a Pérsia. Ele foi levado cativo quando ele ainda era criança. Então ele cresceu ali, entendendo, sabendo que ele era escravo, sabendo que ele era judeu e que ele estava ali para servir todos da Pérsia, principalmente o rei. Ele estava agora no palácio, servindo o rei. Então Neemias, devido ao seu comportamento exemplar, Neemias, devido ao seu comportamento excelente desde pequenininho, o rei olhou para Neemias e viu que ele era útil, viu que ele era uma pessoa que poderia estar ao lado dele. Então o rei levanta ali Neemias, coloca ele para o servir, coloca Neemias para ser copeiro do rei. E o que o copeiro do rei fazia? O texto diz que o copeiro do rei é aquele que experimentava toda a comida antes que o rei comesse, experimentava toda a bebida antes que o rei bebesse. Então, diante de tudo isso, Neemias foi o escolhido para servir ao rei. E não só servir ao rei. Neemias, ele era um rapaz inteligente. Neemias, ele era um homem inteligente, ele era um homem entendido, ele entendia de política, ele entendia de gestão, ele entendia de administração, ele entendia de engenharia, ele entendia de arquitetura. Ele era uma pessoa extremamente desenrolada, digamos assim, entendida, inteligente. E então ele serviu o rei. Ele serviu o rei de tal forma que ele também dava conselhos ao rei. Ele tinha tanto entendimento, tanta inteligência que o rei viu tudo isso nele. E o rei falou: gente, eu não posso deixar esse rapaz jamais sair de perto de mim, porque ele é um rapaz inteligente, ele está me servindo e ele me ajuda aqui para administrar o rei, ele me ajuda a administrar todo o palácio. Ele era tipo um mordomo. Ele me ajuda a lidar com todos os serviçais, com todos os empregados do palácio. Então Neemias tinha essa função. E diante de tudo isso, certo dia, um dos irmãos de Neemias, saindo de Jerusalém com alguns judeus, foi até a Pérsia visitar Neemias. E diante disso, eles chegaram ali. E Neemias foi até eles, e Neemias perguntou ao seu irmão Hernani, dizendo: como está Jerusalém? Como está o povo em Jerusalém? E Hernani relatou no capítulo 1, dizendo: os restantes, os poucos que ainda restam em Jerusalém, os que não foram levados cativos, se encontram em grande pobreza, miséria e desprezo.
E os muros de Jerusalém estão quebrados, estão fundidos, estão derrubados. E as portas do muro, as portas da cidade foram queimadas a fogo. Diante daquela resposta que Neemias teve, o texto diz que Neemias sentou, chorou, lamentou, orou a Deus e jejuou. Muito entristecido ficou Neemias por todos. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Muitos lamentaram, choraram, porque Neemias, ele nunca foi até Jerusalém. Ele sempre viveu no palácio. Então, diante daquela situação, ele pensou: gente, eu sou judeu, eu estou aqui cativo, mas eu tenho que comer, eu tenho onde dormir, eu me visto do bom e do melhor. Eu como da melhor comida, que eu primeiro tenho que experimentar a comida do rei para que depois o rei possa comer. Eu estou aqui numa boa vida, e os meus irmãos, os meus patriotas, os meus irmãos de nacionalidade estão na miséria e na pobreza. Jerusalém tá sem muro naquela época, meus amados. Jerusalém e todas as demais cidades, independente do país, todas as cidades tinham muros. Todas as cidades, elas tinham um muro que era a sua proteção. O muro era a sua proteção para que as demais nações inimigas não invadissem. E mesmo tendo muro, mesmo assim ainda os inimigos invadiam uma cidade ou outra. E nesse caso, Jerusalém já tinha sido invadida, já tinha sido destruída, e agora Jerusalém estava sem muro. E diz o texto que diante de tudo isso aqui, Jerusalém se encontrava de uma forma totalmente arrasada, e diante de tudo isso, Jerusalém agora estava vivendo essa situação. E Neemias se condoeu de tal forma que Neemias começou a orar e jejuar. Diante de tudo isso, Neemias, um certo dia, ele servindo ali o rei perguntou para ele: por que está com o seu rosto triste? Está doente? E Neemias respondeu: não, mas eu estou... Como não estaria eu entristecido se a cidade, os sepulcros dos meus pais foram destruídas, e os poucos que estão lá estão na miséria, e os portões foram queimados, as portas foram queimadas. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Se vocês não compartilhar, o próprio TikTok tira vocês. Então, diante de tudo isso, Neemias relatou isso para o rei, e o rei disse: que me pedes agora? Então Neemias fez uma oração rápida, relâmpago. Neemias então orou a Deus, pedindo sabedoria, que Deus tocasse no coração do rei Artaxerxes. Então, diante disso, Neemias orou ao Senhor, e ele disse: concede-me, ó rei, se eu te agrado aos olhos, concede-me que eu vá até a minha cidade em Judá, para que eu possa edificar, para que eu edifique, que eu vá até a cidade de Judá e que eu a edifique. Então o rei perguntou: quanto tempo leva a tua viagem? Quanto tempo durará a sua volta? Em quanto tempo você volta? Então, diante dessa resposta do rei, o rei, ele consentiu que Neemias fosse até a sua cidade em Judá. Mas Neemias não parou por aí. Neemias, como ele entendia de política, entendia de gestão, de administração, de coordenadas, de engenharia, ele entendia que ele não podia só ir até Jerusalém. Ele precisava de vários recursos, e então ele continuou pedindo ao rei. Ele continuou falando com o rei. E o rei então pediu, e o rei então concedeu a ele. Ele pediu ao rei cartas, para mostrar para os governadores de tais províncias que ele ia fazer o trajeto do caminho, e ali os governadores recebiam aquela carta e deixavam ele passar. Mas antes disso tudo, ele pediu cartas, ele pediu madeira, ele pediu que o chefe
que ele fosse escoltado, que o chefe do exército fosse, os chefes dos exércitos fossem com ele. Ele pediu homens para ajudar na obra, na edificação dos muros. Então, diante disso, Neemias, ele se precaveu antes de sair do país. E diante de tudo isso, o rei concedeu tudo. E de repente o rei falou para ele: você não pode ir com esse título de copeiro. Eu vou te dar um título aqui agora, vou te nomear como governador. Tu vai entrar na tua terra, no teu país, como governador do rei Artaxerxes. Então, diante disso, Neemias saiu agora todo preparado. Ele saiu com a permissão do rei, ele saiu com as cartas para mostrar aos governadores, ele saiu com quantia de dinheiro, que ele também pediu dinheiro para o rei, ele saiu com materiais para executar a obra em Jerusalém, ele saiu com madeiras, ele saiu com escolta, ele saiu com alguns homens. Então Neemias saiu com muitas pessoas para acompanhar ele até Jerusalém. Diz o texto que do país da Pérsia até Jerusalém levava em torno aí de 1.500 km mais ou menos. Então ele seguiu. Chegando Neemias lá em Jerusalém, ele se deparou com aquela devastação, ele se deparou com aquela destruição, ele viu a cidade totalmente destruída, arrasada, os muros quebrados, o povo na miséria, o povo com fome e aquela pobreza, os palácios destruídos, o monumento do templo de Salomão derrubado, destruído, e ele ali ficou por 3 dias calado. Neemias ficou só analisando o território, analisando o ambiente, e ali ele, como ele era um estrategista, como ele era um líder, como ele tinha o dom de gestão, como ele tinha o dom de engenharia, ele começou a estudar aquele ambiente, como que ele iria proceder, como que ele iria fazer para edificar os muros. Diz o texto que ele chamou a população, os poucos que estavam ali, para conversar com eles. Chamou o povo ali. Paz do Senhor, meus amados. Vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então Neemias chamou todos ali, aqueles poucos pessoas, homens e mulheres que ali se encontravam, totalmente triste, totalmente com o emocional abalado, totalmente eles estavam sofrendo muito, eles estavam na miséria, na pobreza. E diante de tudo isso, se encontrava também dentro ali de Jerusalém, porque como Jerusalém estava sem muros, então vinham outros povos, vinham outros estrangeiros e entravam em Jerusalém. Eles tomavam as mulheres, coabitava, na verdade violentava essas mulheres, e no ato que violentava essas mulheres, muitas ali ficavam grávidas. E ali, diante de tudo isso, foi surgindo um novo povo misturado ali com o povo judeu. E esse novo povo que surgiu era chamado de samaritanos. Lá no Novo Testamento nós aprendemos que os judeus não se misturavam, não se davam com os samaritanos, justamente desde essa época do Velho Testamento, onde a cidade de Jerusalém estava destruída, entrou esses estrangeiros ali, tomou à força aquelas mulheres judias que se encontravam ali na miséria, na pobreza, e ali engravidavam aquelas mulheres, e ali elas tinham filhos, onde surgiu novos povos misturados. Não eram os judeus legítimos. Então eles se foram chamados de samaritanos, e esses samaritanos, diz o texto, que eles eram inimigos do povo judeu. Eles cresceram ali, fazia parte de Israel, mas não fazia parte do povo de Deus. Eles não acreditavam na Torá, eles não acreditavam no Velho Testamento, eles não acreditavam nos profetas do Velho Testamento, eles não acreditavam nos grandes homens de Deus que Deus usou para escrever a história de Israel. Eles apenas acreditavam mais ou menos ali nos 5 livros, que são os livros pentateucos. Mas nós sabemos que o Velho Testamento ele tem 66 livros. Só o Velho Testamento. Então, diante de tudo isso aqui,
o povo estava misturado. E esse povo, eles predominam até hoje, nos dias atuais. Quantos, se vocês estudarem, entenderem um pouco de Israel, Israel tem a faixa de Gaza, que corta uma parte dos israelitas, e a outra parte que também são israelitas, porém com o título de palestinos. Ele separa Jerusalém e separa a Palestina, colocando Palestina como se a Palestina fosse um país à parte de Israel. Mas esse povo é os tais samaritanos que outrora entrou em Jerusalém e povoou ali tomou as mulheres ali, casaram com algumas, ou tomaram elas às forças, e ali surgiu o novo povo, que são o pessoal da Palestina. No Novo Testamento eles eram chamados também de samaritanos. Portanto, até hoje a rixa entre os palestinos com os judeus, embora é um povo só, os palestinos com os judeus é um povo só, todos são israelitas, mas eles se odeiam, eles não gostam do outro, eles não se aceitam. Os judeus têm os palestinos como rebeldes, como desobedientes, que não acreditam em Deus. Embora eles acreditem, mas só nos 5 livros do Pentateuco, que é os primeiros livros da Bíblia. Mas todo o Velho Testamento eles não creem. Então, diante de tudo isso, estava agora este povo. Neemias chegou, estudou o ambiente e pensou: como é que eu agora vou fazer? Preciso reunir o povo, conversar com todos e ele saber da população. Neemias tinha uma boa eloquência, Neemias era um homem inteligente, Neemias sabia falar, ele tinha um dom de liderança, ele era um homem entendido. Então ele convocou a população, ele começou a conversar, quis saber do povo, como que eles sobreviveram ao longo de toda essa tragédia, ao longo de todos esses anos, como que eles permaneceram ali. Claro que umas gerações nasceram, outros morreram e foi surgindo. Aquele povo ali já era o povo da terceira leva, o pouco que permaneceram ali, porque lembrando que Jerusalém se encontrava em cativo, se encontrou em cativo por 142 anos. Então, diante de tudo isso, Neemias começou a conversar com o povo, começou a buscar também quem sabia fazer o quê, que ele começou a separou ali 38 grupos. O grande líder é aquele que vê além do que os outros vê. O líder é aquele que entende, que observa todo o território, sabe administrar, sabe separar, sabe coordenar, sabe colocar as coisas em ordem. Então Neemias era esse homem. Então ele separou ali entre homens e mulheres, ele separou entre ricos e pobres, eles separaram ali entre quem tinha título e quem não tinha título, e foi conversando, entendendo, buscando saber o que eles sabiam fazer. E diante de tudo isso ele separou 38 grupos ali e convocou o povo: olha, se nós mantermos aqui em união, se nós permanecermos em união, se nós orarmos, se nós colocarmos essa obra na presença de Deus, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos dar força, que nós iremos reconstruir. Primeiro passo, reconstruir os muros. Depois eles iriam tentar reconstruir a cidade por dentro, mas o primeiro passo era reconstruir o muro. E também, primeiro passo, tirar todos os entulhos, tirar todo o lixo, tirar todos os cadáveres, tirar tudo que estava impedindo, que fosse impedimento daqueles muros serem edificados. E ali começaram os homens a carregar peso, a limpar o ambiente, a limpar a cidade e tirar esses lixos para fora da cidade. As mulheres ali auxiliavam em alguma coisa. E detalhe, Neemias não chegou só com essas coisas, ele chegou com dinheiro. Então ele chegou comprando alimentos, ele chegou comprando o que eles estavam precisando, que era alimentos. O povo estava com fome, o povo passava necessidade. Então, diante de tudo isso, agora Neemias estava com vários números, né, de pessoas para
e dando delegações para todos fazerem o trabalho. E diante de tudo isso, começou a construção. E no meio dessa obra, não foi fácil, não só os obstáculos físicos, os obstáculos visionários ali, não foi só isso que ele teve que enfrentar. Ele teve que enfrentar os inimigos que ainda permaneciam ali. E os inimigos não queriam que Jerusalém fosse edificada. Eles não queriam que Jerusalém voltasse a ser uma cidade. Eles não queriam que o povo de Jerusalém fosse abençoado. Eles não queriam que o povo de Jerusalém voltasse a ser uma potência, voltasse a ser uma nação. Eles queriam matar o povo no sofrimento. Fora, o profeta Jeremias diz que mais felizes foram os que foram levados para o cativeiro do que aqueles que permaneceram em Jerusalém. Porque aqueles que permaneceram em Jerusalém sofreram muito. Sofreram miséria, pobreza, desprezo, violência, mortes. Muitos foram mortos. Ao fio da espada ali, muitos sofreram, mas Deus ainda teve misericórdia, que enviou agora um homem, que este homem era Neemias. Então, diante de tudo isso, Neemias agora estava coordenando o povo, e ali os inimigos começaram a surgir, e eles começaram a levantar os muros. Vamos voltar aqui, no capítulo 4, diz que ouvindo Sambalate, que os inimigos que Neemias enfrentou ali, que eram inimigos ferrenhos ali de Jerusalém, era Sambalate, Tobias e Gesem. Cada um desses homens era governadores, era líder dos seus países. Então, o ódio deles era muito grande sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. E diz o texto que eles foram uma pedra de tropeço na vida de Neemias e na vida ali dos judeus que estavam trabalhando em prol da edificação dos muros. E diz o texto que Sambalate via que os muros estavam sendo edificados, eles começaram a levantar os muros. Ele ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ele se indignou, começou a escarnecer dos judeus, começou a afrontar o povo de Deus, começou a querer rebaixar o povo, começou a querer humilhar o povo de Deus. E diz o texto que: e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Olha só como ele começou a tratar os judeus. O que fazem esses fracos judeus? Permitir-se isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas, ou seja, vão conseguir tirar esses, vocês conseguiram tirar esse tanto de lixo, vocês conseguiram levantar essas pedras, vocês conseguiram fazer tudo isso. Como que vocês conseguiram se vocês são judeus fracos? Então as palavras, o diabo usava eles para lançar palavras contra os judeus, para desmotivar os judeus, para abater ali a fé dos judeus. E continuou ele e mais um outro, que era Tobias, o moabita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Olha só a humilhação que eles estavam ouvindo. Da onde que uma raposa iria derrubar um muro de pedra? Se o muro é forte com pedra? Mas eles estavam usando palavras
pejorativas, palavras de ofensa, palavras que poderiam abater o emocional deles ali. Mas diante de tudo isso, Neemias orou, fez uma oração ali. E Neemias disse: ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ou seja, olhe para nós, Deus. Nos dá força, nos levanta, nos fortaleça diante dos nossos inimigos. Para que o inimigo não venha zombar de nós, para que os inimigos não venham... para que o inimigo não venha levar nós em cativeiro. Ele continuou orando. Por quê? Porque Neemias, ele era um homem de oração. Ele não só era um homem estrategista, inteligente, e tinha um dom de gestão, de liderança, mas primeiramente ele era um homem de Deus. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que consagrava a sua vida. E ele foi dizendo ao Senhor: não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irá irritar o defronte dos edificadores. E assim, o texto diz que assim edificar o muro. Percebam que Israel ficou cativo 142 anos e dentro de 52 dias, Neemias conseguiu edificar o muro e toda a cidade. Ou seja, em 142 anos, ninguém conseguiu fazer o que Neemias fez. Porque temia o inimigo, não tinha força, não tinha visão, não tinha entendimento, não tinha sabedoria. E dentro de 52 dias, Neemias conseguiu edificar aqueles muros e edificar a cidade. E assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então Neemias, com seu dom administrativo de liderança, conseguiu fazer com que o povo trabalhasse, conseguiu fazer com que o povo perseverasse, mesmo o inimigo ali em volta, mesmo os inimigos vindo, tentando desmotivar, tentando amedrontar, tentando oprimir. E diante de tudo isso, sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. Quando eles viram que os muros estava pronto, que o muro estava pronto, eles ficaram totalmente raivosos, irados, com muito ódio do povo judeu. E o que eles fizeram? Ligaram-se entre si todos para virem atacar, ou seja, convocou até mesmo os outros inimigos que eram inimigos deles, outros povos que também eram inimigos deles, foram até esses povos, convocaram eles, dizer: vamos nos unir aqui. Vamos nos unir porque os judeus conseguiram edificar o muro. Vamos nos unir para que nós vá até eles e derruba o muro e mata todos. E matem todos. Essa era a intenção deles. Eles não queriam que o povo de Israel de fato sobressaísse diante daquela situação. Eles queriam que o povo de Israel ficasse em cativeiro, continuasse na pobreza, na miséria, morrendo às mínguas, porque eles estavam entrando ali fazendo o que queria com o povo judeu. Eles entravam, pegavam as judias, escravizavam elas, violentavam elas. Então esses homens diabólicos, eles faziam tudo isso. Eles queriam que o povo perecesse na pobreza e na miséria. Então o que eles fizeram? Sambalate, Tobias e o Gesem chamou outras nações que também odiavam Israel, e ali eles reuniram, projetaram um plano. Você sabia que quando os inimigos querem destruir alguém, querem destruir um povo, querem se levantar contra a igreja do Senhor, eles se reúnem, eles fazem reuniões na calada da noite, eles se reúnem, eles se unem para tentar destruir
a obra para tentar destruir o povo de Deus, porque aqui os muros de Jerusalém representam, nos dias atuais, representa o povo de Deus, representa a igreja. Então é isso que o inimigo quis fazer, o inimigo quis tentar destruir Jerusalém novamente. Eles não queriam que ela prosperasse. Então eles reuniram e muitos vieram contra Jerusalém. Diz o texto que e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem o seu intento. Porém, Neemias falando, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, primeiramente nós vamos orar. Neemias dando as ordens, as coordenadas. Primeiramente nós vamos orar. Segundo, nós vamos levantar, nós estamos aqui com alguns soldados da Pérsia, vamos colocar esses homens de prontidão, eles vão fazer a guarda, cada um vai ficar no ponto estratégico, eles vão fazer a guarda dia e noite. Enquanto nós estamos aqui dentro trabalhando, tentando edificar agora dentro da cidade, os guardas vão guardar os muros dia e noite. E diz o texto que então disse Judá, já desfaleceram alguém lá dentro, alguém também no meio dos judeus, teve um que se levantou e disse assim, e disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Alguém ali recebeu uma palavra negativa e quis contaminar também os outros que ainda estavam trabalhando lá dentro da cidade. Porque ainda tinha muito pó, muito lixo. Eles conseguiram levantar os muros em volta, mas não tinha ainda conseguido tirar todo o muro de dentro da cidade. Toda a sujeira de dentro da cidade, os entulhos. E ele disse que o pó era muito, que o povo estava cansado e que não seria possível terminar toda aquela obra. E disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então, voltando, os inimigos de Jerusalém armaram ali, tentando infiltrar dentro do povo de Deus, tentando ali fingirem serem amigos ali dos judeus, para tentar ganhar a confiança deles e tentar impedir a obra e tentarem matar quem eles conseguissem matar. Pelo que pus guardas, Neemias falando, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares altos, e pus o povo para lutarem pelas suas famílias, com a sua espada, com as suas lanças e com os seus arcos. Ou seja, ele encorajou os que ainda estavam ali na obra e disse, vamos terminar essa obra. Com uma mão vocês seguram a pá, com outra mão vocês seguram a espada. Lutem. Se o inimigo vier, para e vá para cima do inimigo. Se o inimigo vier, guarda a tua família, proteja a tua família, proteja os teus filhos, a esposa, vão protegendo um ao outro. Porque se o inimigo vier contra nós aqui dentro, nós vamos para cima do inimigo. E assim ele fortalecia, encorajava o povo. E diz o texto aqui no capítulo 14 de Neemias dizendo, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pela vossa esposa, pelas vossas casas, pela vossa família. Não tem mais um inimigo. Lembra-te do Deus grande que você serve. Lembra do Deus
que é o nosso Senhor, grande e terrível. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos sustentar nesta obra. E assim eu quero te dizer nesta hora, não sei qual é a prova, qual é o sofrimento, qual é a peleja que você está enfrentando, mas olha para o alto. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixarei vacilar o teu pé, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então Neemias disse ao povo: olha para o alto, não tem mais um inimigo. Lembra-te do Senhor teu Deus, que Ele é grande e terrível e Ele vai te livrar. Não sei qual é a prova, qual é a luta que você está enfrentando. Apenas confia, descansa, persevera em Cristo. Persevere que o Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te dar força. O Senhor Deus vai te dar ânimo. O Senhor Deus vai te levantar. Ele vai te socorrer no momento de angústia. Ele vai reatar o valente. Ele vai pôr os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Ele vai te fortalecer e Ele vai te dar vitória. Não temas o inimigo, não temas a luta. Não se desespere diante de todos os inimigos que estão te cercando, diante de todas as provas que você está enfrentando. Apenas confia, porque Deus, Ele é fiel. Quando Deus se levanta a favor do seu povo, Ele mostra o seu poder e Ele faz o milagre, a bênção chegar nas tuas mãos. Amém, meus amados? Então, diante disso, Neemias fortaleceu o povo, dizendo: não temas, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pela vossa família, pelos vossos filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua casa. Então, diante desta palavra tão de ânimo, o povo ali começou novamente a fortalecer com esta palavra que Deus colocou na boca de Neemias. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Ou seja, os inimigos que estavam ali infiltrados e os que estavam em volta entenderam, viram que o povo descobriu que alguns estavam ali sendo infiltrados e bater em retirada, porque eles viram que agora o povo de Jerusalém estava não só com a pá levantando ali a cidade, mas com a mão segurava a pá e com a outra mão ele segurava a espada. Então eles começaram a recuar, porque eles pensaram: peraí, eles estão despertando, nós não podemos ficar aqui quintando, nós que seremos mortos aqui, eles estão se despertando, então diante disso que eles vão vir também contra nós. Então os inimigos começaram a retirar, bater em retirada. O povo começou a deixar os judeus em paz, de uma tal forma que todos ali voltaram para os seus postos de trabalho, todos ali voltaram a executar o trabalho que eles estavam fazendo. E sucedeu que desde aquele dia então, que aconteceu tudo isso, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, eles permaneceram em prontidão. Uns estavam do lado de fora, os guardas estavam ali do lado de fora guardando o povo que estava lá dentro da cidade, edificando a cidade, e os que estavam lá de fora estavam com lança, com escudos, com arcos, com couraça, e os chefes estavam detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, o povo se colocou em prontidão para continuar guardando, protegendo os que estavam trabalhando. Uns estavam lá dentro trabalhando e os outros lá de fora guardando a vida de quem estava trabalhando lá dentro. Olha só a estratégia de Neemias.
Como Neemias ele era estrategista. Ele não só queria edificar a cidade, mas ele também queria proteger o povo. Ele não queria que ninguém perecesse. Ele não queria que os inimigos tocassem nenhum judeu. Ele não aceitou. Então, ele aproveitou aqueles homens que o próprio rei Artaxerxes enviou para ele ali, aqueles soldados, colocou os soldados para guardar Jerusalém, enquanto eles edificavam a cidade lá dentro agora. E ali o Neemias coordenou tudo. Neemias, ele queria que todos permanecessem intactos, que ninguém tocasse no seu povo. Um grande líder é dessa forma. O grande líder, ele não só quer ver a sua proteção, não quer ver só ele proteger, mas quer proteger o seu povo. Um grande líder, um estrategista, ele quer que todos sejam abençoados, que todos sejam próximos. Esse livro de Neemias, ele nos ensina, e ele ensina algo muito tremendo para nós. Se todos nas faculdades, nas universidades do mundo lesse o livro de Neemias, iria aprender gestão, iria aprender sobre administração, iria aprender como ser líder, iria aprender como ser um bom político, como ser um bom líder, como ser um bom gestor, iria aprender sobre engenharia, porque se você estudar o livro de Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 13, é um livro, o maior livro da Bíblia é o livro de Neemias, em termos de administração, em termos de liderança. Neemias sabia, ele pôs um batalhão de judeus para construir o templo, deu ordem, colocou todos nos lugares postos, cada um fazendo o seu trabalho, conseguiu convencer o povo, conseguia falar com o povo, conseguia administrar o povo, coordenar o povo, dar ordem ao povo, mas também ele era um homem que protegia o povo. Ele não aceitava que ninguém tocasse no povo de Israel. Nós vemos aqui, mas aí alguns vão falar, mas aí Moisés? E Moisés que conduziu 2 milhões de judeus lá no início do Velho Testamento? Sim, Moisés, ele conseguiu, com seu irmão Arão ali, libertar o povo do Egito, os mais de 2 milhões de judeus. Ele conseguiu tirar do Egito, só que quando o povo estava lá no deserto, ele ficou um pouco meio que confuso. Ele falou, pronto, como que eu vou agora coordenar esse povo? Como que eu vou falar com esse povo? Como que eu vou fazer com que esse povo me ouça e execute aquilo que Deus está me dando para que eu possa transmitir para eles? E como que eu vou fazer com que eles obedeçam? O próprio sogro de Moisés tinha mais visão que Moisés e disse, Moisés, reparta a carga. Levanta 70 líderes. 70 líderes. Você será o líder de todo o povo judeu, mas levanta líderes que vão te ouvir e executar aquilo que você não está conseguindo. Você sabia que para que Neemias ou para qualquer pessoa consiga edificar algo, consiga administrar algo, vocês precisam, meus amados, vão curtir na live, porque o TikTok está me mandando aqui mensagem querendo travar a live. Se vocês não curtir, compartilhar, vocês não vão nem conseguir ficar aqui dentro da live. O próprio TikTok tira vocês. Então, diante disso, Neemias, ele sabia administrar de uma tal forma que ele levou toda Jerusalém a ouvir a sua voz, a executar aquilo que ele estava querendo, a obedecer ele, a se submeter às tarefas que ele repartia para cada um. Então Neemias foi um homem totalmente estrategista. Foi um homem que nós temos que ter como exemplo. Porque Neemias, ele não era só esse grande líder, ele era um homem de Deus, ele era um homem de oração. Ele orava, ele consagrava, ele jejuava, ele buscava a presença do Senhor, ele tinha a vida com Deus. Então, quando nós temos uma vida de oração, que Neemias ele orava e colocava em prática. Quando nós temos uma vida de oração, nós sabemos executar, nós sabemos
resolver tarefas, administrar e resolver tarefas. Quando nós temos uma vida de oração, não é só orar, você tem que orar e ter ação. Não adianta só orar, tem que orar e já executar aquilo, ir atrás daquilo que você está orando. A oração, ela caminha junto com a ação. Então, diante de tudo isso, Neemias enfrentou oposição, ameaças, perigos, inimigos, mas ele conseguiu passar e vencer tudo isso porque ele orava e Deus dava estratégia, Deus dava direção, Deus dava a ele coordenações para que ele pudesse coordenar o povo, para que ele passasse aquilo para o povo e o povo executasse e obedecesse. Então, diante de tudo isso, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra, e aquilo que eu disse, com a mão eles faziam a obra e com a outra mão eles usavam a espada, eles tinham a espada. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam o que tocavam a trombeta. Ou seja, ainda eles separaram aqueles que estão em volta do muro, guardando, fazendo a guarda do povo que estava lá dentro trabalhando. Eles guardavam o povo que estava lá dentro trabalhando e Neemias colocou um ao seu lado. Enquanto ele andava dentro da cidade de Jerusalém, dando as coordenadas lá dentro, os soldados lá fora, ele colocou um homem também ao lado dele para tocar trombeta. Como assim tocar trombeta? Para tocar trombeta, se o inimigo aparecesse, se algum inimigo aparecesse, era para tocar trombeta para que os soldados ficassem alerta e protegesse o povo. Então Neemias, ele era um homem que não só estava pensando na edificação da cidade, do muro da cidade, mas também em guardar a vida do povo, em proteger os judeus. Ele queria amenizar o sofrimento do povo, queria que o povo agora tivesse uma outra visão, que o povo agora voltasse a ter uma vida como outrora eles tiveram. Então, diante disso, disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Ou seja, então era preciso sim ter alguém para tocar a trombeta se o inimigo aparecesse. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, se o inimigo vier, nós vamos tocar a trombeta e todos vão se reunir no mesmo lugar, e o Deus dos céus pelejará por nós. Ele consolou, acalmou o povo, fez com que o povo ficasse mais confiante, mais descansado diante de toda aquela opressão, porque a opressão estava grande. Porque mesmo eles tendo todo esse trabalho árduo, manual, para edificar o muro, carregava peso, carregava pedra, e tirava escombros, e tirava terra, todo aquele trabalho de obra, de construção, eles ainda estavam sendo ameaçados pelos inimigos. Eles estavam sendo ameaçados de todos os lados. Os inimigos não queriam que a cidade fosse edificada. Eles não queriam que o povo, Jerusalém, voltasse a ser uma cidade. A opressão estava grande, as ameaças estavam grandes, o perigo estava grande, e os inimigos não davam trégua. Os inimigos eram terríveis. Então Neemias não só coordenou um exército, como coordenou o povo para trabalhar, para pôr a mão na obra. E ele disse: o nosso Deus pelejará por nós se o inimigo vier. Assim trabalhamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Ou seja, o povo ia dormir com a arma na mão, com a espada na mão, e acordava com a espada na mão. Dia e noite.
Dentro de 52 dias foi todo esse sofrimento, essa labuta, esse trabalho árduo, esse medo, essas ameaças que eles estavam sofrendo ali, mas eles foram vitoriosos. Deus deu vitória para Jerusalém, para Israel. Dentro de 52 dias fez eles cantarem o hino da vitória, fizeram eles acreditar que Deus era com o povo de Israel, que Deus ainda era com Israel, que Deus perdoara Israel, que Deus amara Israel, que Deus estava perdoando Israel de todos os seus pecados. Depois ainda estarei trazendo mensagem sobre a adoração que o povo, depois que tudo estava pronto, o povo foi adorar a Deus. Levantaram ali sacrifícios em holocaustos. Lá no capítulo 8, eu vou chegar lá, ainda estou no 5. Então, diante de tudo isso aqui, o povo agora estava feliz. Também aquele tempo disse o povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia na obra. Então o povo guardava a obra, dia e noite. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largavam as nossas vestes, cada um com as suas armas. Então foi contínuo, foi dia e noite eles com a arma na mão, mas eles conseguiram, pelo poder de Deus, conseguiram edificar os muros, mesmo os inimigos estando no encalço o tempo todo. Nós temos que confiar que mesmo que o inimigo venha contra nós, nós temos que confiar que Deus vai nos dar vitória, que é Deus que irá se levantar ao nosso favor, que nós não devemos temer o inimigo, que nós não devemos temer as circunstâncias contrárias que sobrevêm sobre as nossas vidas, mas que nós temos que acreditar, nós temos que confiar que Deus é fiel para nos abençoar. Grande é a fidelidade de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Amém, meus amados? Quantos aí entenderam e recebem essa palavra em nome de Jesus? Que Deus possa abençoar todos vocês.